Então, para essa análise de hoje aqui, ou melhor, nessa análise de hoje aqui, eu tentei colocar o título que deixava mais claro onde eu quero chegar com ela, tentar ser o mais cristalino possível no título, sem fazer clickbait e assim por diante. E acho que esse título ao qual eu cheguei aí de o cenário, algo como o cenário pós-ressaca depois da visita da Pelosi, eu acho que conseguiu resumir mais ou menos onde eu quero chegar. Porque qual é o meu objetivo com essa análise de hoje? É pensar de maneira calma, tranquila, racional, é enxergar as perspectivas que se abrem geopolíticas a partir daqui. A partir de quais elementos? Das notícias que foram divulgadas, dos movimentos políticos, geopolíticos, econômicos. Quero discutir geopolítica, não vou discutir economia, sempre na geopolítica, mas vamos falar um pouquinho sobre aspectos econômicos. Então, a partir dos movimentos do pós-visita da Pelosi a Taiwan, a gente pensa com mais clareza e mais calma o cenário, sem fazer grandes atribulações, tá? Pelos comentários de vocês que chegaram ontem, de alguns de vocês que estavam frustrados, alguns não, alguns assim, não, o que aconteceu foi normal, outros, pô, eu esperava uma coisa diferente, não esperava bem aquilo ali. É do jogo, tá? Porque toda aquela tensão, por que eu falo de ressaca? Porque houve uma tensão enorme no que diz respeito à visita da Nancy Pelosi a Taiwan, isso é natural. Por que a tensão foi promovida? A China promoveu uma tensão para tentar dissuadir a Nancy Pelosi a não ir. O que os norte-americanos fizeram? Bancaram a visita dela lá. Aí agora abre-se uma nova etapa, que é o que eu discuti com vocês ontem. Se vocês pararem para pensar na história, existem os eventos de conflito direto entre as grandes nações, entre as grandes forças, são eventos pontuais e bem raros, inclusive. As coisas mais normais, eventos bélicos, militares, as coisas mais normais que existem, muito mais normal que isso, é tensão. Tensão e alívio de tensão é o que controla a geopolítica o tempo inteiro. É a guerra feita de outro modo, né? A política é a guerra feita de outro modo, ou a guerra é a política feita de outro modo. Essa é a discussão. Então, a tensão e a distensão é algo que acontece o tempo inteiro. Então, este movimento às vezes frustra, às vezes deixa contente, ou assim por diante. Mas eu preciso pensar com clareza sobre isso. Não tem nenhum problema. Vários de vocês, pô, eu pensei que ia acontecer isso e não aconteceu, cara, e agora? Só quem tem informação suficiente para se sentir mal é a inteligência chinesa ou a inteligência norte-americana. Agora, todos nós que estamos aqui coletando o que transpira de informação, e é muito pouca, a gente tem que ficar tranquilo no cenário. Por quê? Porque diante daquilo que chega até nós, a gente está fazendo o máximo que pode, então fiquem tranquilos. Eu sei que dias atrás eu estava me clamando aqui, pedindo desculpa porque eu cometi um engano. Agora eu estou pedindo para que vários de vocês façam isso com vocês próprios, não se martirizem. Eu vou devolver o conselho que vários de vocês me deram, porque é justamente por aí. Vários de vocês ouvindo os comentários de ontem que estão se sentindo mal pelo que aconteceu. Não se sintam. Porque a geopolítica, uma coisa interessante, a geopolítica não está ali para satisfazer aquilo que a gente acha que vai acontecer. Os caras dispõem de mais informação que nós. Então é lógico que eles vão tomar medidas que muitas vezes a gente não vai entender e vai entender dali a algum tempo. Então o que eu quero entender agora é que cenário a gente consegue capturar a partir disso, a partir deste momento. Então vamos pensar com tranquilidade. O que eu vou trazer para essa discussão de hoje? Notícias do pós-Pelosi, desse pós-ressaca, depois dessa tensão toda e vai ter e não vai ter. Aí um lá falou, um da mídia falou que ia derrubar o avião e o avião não foi derrubado. Agora já pensaram como é que o mundo estaria hoje se a China derrubasse o avião da Nancy Pelosi? Você parar para pensar o estágio de caos econômico, muito provavelmente é até o que os norte-americanos estavam buscando, essa derrubada do avião. Hein? Então tem que pensar um pouco sobre isso, sobre a resposta que a China dará, sobre a contrarresposta que os norte-americanos podem dar, sobre o cenário da visita dela e sobre o intuito disso tudo. Vamos falar um pouquinho nisso, um pouquinho sobre isso. Nos 6 pontos, as 6 anotações que eu trouxe para essa análise de hoje aqui, eu trouxe 6 notícias recentes desse contexto pós-Pelosi para a gente tentar enxergar o panorama com tranquilidade, com racionalidade, sem fazer da geopolítica futebolismo. Ela é muito mais encantadora quando vista dessa forma, quando vista como um jogo que pode ser por aqui, por ali, quando a gente tem várias perspectivas diante de nós, porque esses caras trabalham assim. Eles abrem vários caminhos e trilham algum deles, mas os outros estão abertos. Eles poderiam ter trilhado se a situação favorecesse aquilo. Então a gente tem que abrir a mesma perspectiva, o mesmo leque de perspectivas. Quando a gente mantém uma coisa unidirecional, a gente se fecha e a gente não entende geopolítica. Porque a gente está pensando de maneira unidirecional e não é por aí que a geopolítica funciona. Vamos discutir um pouquinho aqui então. Deixa eu entrar nos 6 pontos, que são aquelas 6 anotações que eu trago aqui todos os dias para a discussão e vou organizar essas ideias de hoje aqui. Primeiro ponto.
No cenário pós-Pelosi em Taiwan, a China sancionou empresas de Taiwan e agiu com uma prudência militar, prudência exagerada para muitos, prudência ideal para outros. O que isso revela neste primeiro momento? Não estou dizendo que não pode acontecer um ataque chinês a Taiwan, que ela não pode ter uma medida mais dura, tentar promover um ganho de imagem para si, promovendo algo contra os Estados Unidos. Não estou dizendo nada que ela não vai fazer. Estou dizendo que, aparentemente, neste primeiro momento, ela vai esperar um pouco mais. Que ela não vai fazer algo reativo, digamos assim. Que a reatividade ela não é um bom comportamento, porque o reativo é muito previsível. Eu sempre falei aqui sobre a reatividade ser... Muitas pessoas são controladas pela sua reatividade. Como tu sabe como o cara vai reagir, tu age de um certo modo e ele reage. Então isso não é saudável dentro da geopolítica e não é muito inteligente. Então, a princípio, a sensação que passa é que a China vai agir no longo prazo. Vai cozinhar no banho-maria, como se diz. Isso gerou uma brochada em muita gente que esperava já um conflito, o que não seria nada favorável para a China. A China teria problemas para dominar Taiwan, não é uma coisa que tu vai fazer do dia para a noite, então é uma questão mais delicada do que isso. A China promoveu aquele AUE para promover dissuasão. Os norte-americanos bancaram, pagaram, a mulher foi até Taiwan. A partir daí um novo cenário se abre. Vamos pensar sobre esse novo cenário que se abre. Aquela etapa era a etapa assim, vamos impedir que ela venha. Ela veio. O que vamos fazer a partir de agora? A partir de agora abre-se um novo cenário. E muito provavelmente não vai começar um conflito agora. Mas em algum momento este conflito pode acontecer, porque a situação é cada vez mais tensa. Não é porque a China não atacou, como eu já disse ontem, que a coisa perdeu a tensão. A tensão ela cresceu, tá? Vou trazer algumas informações sobre isso aqui hoje. Segundo ponto. A mídia norte-americana fala sobre uma resposta lenta e pressão paciente da China sobre Taiwan. Repito. A mídia norte-americana fala sobre uma resposta lenta e uma pressão paciente e contínua da China sobre Taiwan. Primeira coisa que a China sabe, dominar Taiwan militarmente rápido era uma dificuldade muito grande, é uma dificuldade enorme. Aquela estratégia porco-espinho que os norte-americanos falam, inclusive eu discuti com vocês, ela é uma grande verdade. Os norte-americanos estão preparando Taiwan para ser um imbróglio para a China. A China sabe que não vai resolver em 2 dias, 2, 3 dias essa parada. A China ela precisa mais do que dominar militarmente, ela precisa ganhar a sociedade taiwanesa também. Isso demanda tempo, demanda um cozinhar em banho-maria para não queimar o processo como um todo. Não é assim, a China vai invadir pronto, sabe aquela coisa do tropa de elite, invade essa porra e pronto. Não é assim. Ela não vai fazer isso. Isso não teria nenhum sucesso, não teria nem eficácia uma estratégia desse tipo. Então é preciso diferenciar as falas de dissuasão antes da visita da Pelosi, da estratégia do pós-Pelosi. Porque tem gente atribuindo poderes mágicos à China, e ela não tem esses poderes mágicos para fazer a coisa nessa velocidade. As coisas não se resolvem do dia para a noite, é preciso ter calma sobre isso. E o que a mídia norte-americana está falando? Que a estratégia vai ser de longo prazo. E a mídia norte-americana não está elogiando isso, ela está vendo com preocupação isso. Por que ela está vendo com preocupação? Porque a China não foi reativa, então a mídia norte-americana está refletindo, isso pode trazer problemas para nós. Porque quem está num pendura danado também é os Estados Unidos. Então uma resposta da China poderia conturbar o cenário e fazer os norte-americanos avançarem. Agora, uma resposta não reativa da China mantém os norte-americanos naquela condição de desespero de manter a sua hegemonia, o que é uma coisa complicada dadas as condições econômicas, inclusive internas, dos Estados Unidos. Terceiro ponto. A Alemanha alertou, então outra notícia, terceiro ponto. A Alemanha alertou que dará suporte a Taiwan caso a China avance militarmente. Repito, a Alemanha alertou que dará suporte a Taiwan caso a China avance militarmente. Um dos objetivos centrais dessa provocação da Nancy Pelosi em Taiwan era que a China fizesse algo, derrubasse o avião, né? A China não derrubaria o avião, muito provavelmente não derrubaria o avião, porque isso produziria um efeito muito parecido. Eu não estou comparando, não gosto dessas comparações, um certo efeito Franz Ferdinand. Né? Não estou comparando a Nancy Pelosi com o Franz Ferdinand também do contexto da Primeira Guerra Mundial, do Francisco Ferdinando lá do assassinato do arquiduque. Não é muito complicado fazer comparações. Mas isso dispararia um processo gigantesco e naturalmente isso arremessaria toda a Europa
no colo da OTAN, mais do que ela já se encontra. Se é que isso é possível, a Europa sentaria ainda mais no colo da OTAN. Se a mera tensão em torno disso já fez a Alemanha ameaçar a China e dizendo que daria suporte a Taiwan, imagina se o fato tivesse se concretizado. A Europa estaria ainda mais no colo da OTAN. Então é preciso trabalhar militarmente? Sim, mas é preciso trabalhar também no campo das ideias. É preciso ganhar, aquela coisa de ganhar corações e mentes. Isso faz parte do trabalho político também, não é só... Nem tudo é na base da porrada. Por quê? Porque ninguém detém o poder absoluto, então é preciso de coalizões, parcerias, existe uma população que precisa sobreviver dentro de um país. Então nem tudo é geopolítica, muitas das coisas é política interna, porque tu tá fazendo um trabalho de política externa, mas tu também tem uma população dentro do teu país que precisa se alimentar. Muitas vezes quando a coisa está ruim dentro do país, os países apostam numa aventura fora. Me parece que os norte-americanos estão fazendo muito isso. O governo Biden, inclusive, tem um problema eleitoral esse ano. Ele precisa trazer resultados, sobretudo na política externa, onde está sendo um fiasco o governo democrata. Por isso a preocupação em gerar tensão, em parecer a lógica do moleque valentão da escola, né? Ah, ele foi lá e... A coisa ela é um pouco mais sutil do que isso. Mas logicamente que a lógica do garoto valentão que vai lá e provoca e sai por cima, ela gera votos. Gera uma vitória momentânea em termos de imagem para alguns setores, mas isso pode ser apenas uma vitória simbólica. É preciso pensar a coisa por esse prisma também. Quarto ponto. A Austrália está realizando uma preparação militar para um cenário mais tenso. Inclusive coloquei essa notícia ontem lá no canal do Telegram. Quarto ponto. A Austrália está realizando uma preparação militar para um cenário mais tenso. E ela anunciou essa preparação, se eu não me engano, logo depois da visita da Nancy Pelosi a Taiwan, embora ela já viesse falando sobre isso antes. Então significa o quê? Que a tensão não reduziu, ela aumentou, conforme eu falei. O fato da China não ter respondido de maneira reativa, militar e truculenta, não significa que a tensão reduziu, ela cresceu. Um dos objetivos centrais no que diz respeito à questão do Indo-Pacífico é colocar algumas nações em rota de colisão com a China. Um dos países é a Austrália, um outro país é o Japão e um outro país é a Coreia do Sul, aí utilizando também a questão da Coreia do Norte no meio desse processo. O problema é fazer uma coalizão entre Japão e Coreia do Sul, porque os países têm fortes divergências históricas ali. Mas se Japão, Coreia do Sul e Austrália não prestarem atenção nos rumos que estão tomando, elas vão ser colocadas numa aventura na mesma proporção que a Ucrânia foi colocada numa aventura. E logicamente que Taiwan é o centro disso tudo. Taiwan está se preparando para um conflito futuro porque muito provavelmente Taiwan viverá um conflito futuro. O que a China está fazendo é empurrando para depois isso. Para quando fizer a coisa estar preparada. Mas é evidente que em algum momento, do jeito que a coisa está, as coisas podem mudar, mas do jeitinho que a coisa vai, Taiwan tem que se preparar mesmo, porque em algum momento vai haver algum problema. O Japão está se armando, a Austrália está se armando e querem colocar a Coreia do Sul no meio desse pacote. Todas as parcerias indo-pacíficas buscadas pelos norte-americanos enfiam o Japão e a Austrália principalmente nesse pacote. Tanto é que Japão e Austrália fazem parte da parceria quadrilateral, que envolve também Estados Unidos e Índia. A Índia já faz parte dos BRICS, já é um parceiro bem mais arredio, embora faça parte para manter um certo equilíbrio, um pé em cada canoa. Faz parte dos BRICS, negocia com a China, negocia com a Rússia, evita apoiar a OTAN de maneira entusiasmada na Ucrânia, mantém um pé dentro da canoa atlanticista no que diz respeito à parceria quadrilateral. Então, a Índia atua de maneira mais autônoma, até porque tem armamento nuclear, tem uma força militar considerável. E enquanto a Austrália é subserviente em relação, digamos assim, é quintal britânico ainda, e o Japão, no pós-Segunda Guerra, é um país completamente subalterno em relação ao interesse atlanticista, muito embora a gente tenha visto algum movimento do Shinzo Abe tentando fazer um jogo dúbio para aproveitar a confiança atlanticista para ganhar um pouco mais de soberania, mas esse é um movimento muito complicado, basta ver o que aconteceu com o Shinzo Abe nesse processo como um todo. Então é uma coisa muito sutil que está acontecendo, mas a tensão continua aumentando. Tensão não é só quando dá tiro, às vezes quando não dá o tiro é pior. Sabe aquela coisa, se esse cara explodisse seria melhor, eu veria. Sabe aquele cara que não se irrita nunca, assim, ele fica ali e tal, quando explodir. Então às vezes quando a coisa não acontece a tensão aumenta ainda mais.
A Austrália falou, vamos nos preparar para uma situação difícil, ou seja, a situação piorou, ela não melhorou. Tem gente que fala, voltou tudo ao normal. Não, primeiro que não existe normal, né? Na história não existe normal. Gostaria que me apontasse em algum momento normal da história. Não existe normal na história. O que existe é uma escalada. Num sistema de tensão extrema, para tentativa de dissuasão e alivia. Tensão, alivia. Tensão e alivia. A gente está nesse momento. Claro, em alguns momentos a coisa estoura, como no caso da Ucrânia. Não estoura diretamente entre OTAN e Rússia, mas normalmente estoura de maneira localizada em uma nação menor. No caso de Taiwan, muito provavelmente vão arremessar Taiwan contra a China e podem botar o Japão e a Austrália no meio do pacote. A Índia, não sei se embarca, a Coreia do Sul também não sei. Muito provavelmente sim, por causa do nível de submissão. Mas o intuito é colocar Taiwan, jogar a Austrália para dentro, Japão para dentro e, se possível, a Coreia do Sul para dentro. Já a Índia vai ser outra questão bem mais complicada, né? Jogar a Índia para dentro, acho que a Índia não vai ser, com esse governo que está aí, dificilmente vai ser tragada para dentro dessa situação. Que é um governo que se desloca com alguma habilidade, né? Quinto ponto, a Rússia reforçou o seu apoio total às decisões da China contra os Estados Unidos. Repito, a Rússia reforçou o seu apoio total às decisões da China contra os Estados Unidos. Esse evento fez com que o quê? Com que a China fosse ainda mais para o lado militar russo. É possível isso sim, é possível. China e Rússia têm uma parceria estratégica, mas não são países irmãos, não morrem assim, eu morro de amor e confio 100%, não. É uma parceria estratégica para certos projetos, para vários projetos. São países que se apoiam mutuamente em várias situações. Agora, que esse episódio da Nancy Pelosi fez com que a China se aproximasse mais da Rússia, isso é bem verdade. Se o episódio serviu para tentar jogar a Europa no colo da OTAN, ele também serviu para jogar a China mais para o lado da Rússia. Então a coisa foi mais ou menos por aí. A Rússia, logicamente, com o lastro militar que possui, ela estende a mão para a China e oferece solidariedade, logicamente. Lembram quando aconteceu o episódio do Lukashenko lá na Bielorrússia? O Lukashenko estava se afastando da Rússia e abrindo a guarda com a União Europeia. O que aconteceu? Tentaram golpear o cara. O atlanticismo tentou derrubar o cara do poder com uma revolução colorida. O que ele fez? Ele jogaram o cara de volta para a órbita do Putin. Hoje é Deus no céu e Putin na terra para o Lukashenko. Por quê? Porque foi um movimento, foi um tiro na água, entendeu? Sabe, com a coisa de batalha naval, os caras queimaram largada e empurraram o Lukashenko de volta para a órbita da Rússia. O que fizeram com o movimento da Pelosi foi empurrar a China mais ainda para a órbita da Rússia. Porque tu vai formando blocos, entendeu? A tentativa é formar dois mundos paralelos, que não dialogam. Quando o FMI fala estamos preocupados com o processo de desglobalização, sim, a estrutura que estava dada antes, de hegemonia, globalização com uma hegemonia atlanticista, ela está se desfazendo. E inclusive o próprio atlanticismo está dando conta de quebrar as cadeias de suprimento que caracterizam economicamente a globalização. Então ela está sendo quebrada simbolicamente, militarmente e também fisicamente. Preciso observar a mudança econômica também no cenário. Sexto e último ponto. Nancy Pelosi encontrou com representantes da empresa TMSC, que é uma produtora, eu acho que é a maior produtora me corrija se eu estiver errado, né? É a maior produtora de chips e semicondutores do mundo, para conversar. Então, Pelosi encontrou representantes da empresa TMSC para conversar. Então, a questão da dependência de chips semicondutores em relação a Taiwan estava no jogo também. Se tivesse acontecido, o avião fosse derrubado, a Pelosi tomasse um tiro de um sniper, se caísse um piano em cima da Pelosi, se qualquer coisa que acontecesse mais grave, e uma operação acontecesse em relação, qualquer manobra militar norte-americana levasse a um ataque chinês a Taiwan, e a situação saísse de controle e Taiwan parasse a sua atividade econômica, isso geraria uma crise brutal econômica no mundo. O que aconteceu? Essa questão está em torno da dependência dos microchips, dos chips e semicondutores. Então a Pelosi foi lá para conversar sobre isso também. Os norte-americanos estão tentando internalizar esse processo, assim como os chineses. Então essa questão dos chips e semicondutores, pesquisem aí, é um tema bem interessante, tá? A tecnologia para sem isso. Logicamente, a China dispõe de minerais que são fundamentais para a produção desses chips e semicondutores, e tem uma parceria com Taiwan por isso. Taiwan é parte integrante do território chinês, embora tenha um regime administrativo autônomo,
Então o rompimento dessa parceria seria péssimo, porque levaria a um processo muito profundo. Então, quando a gente olha, deveriam ter atacado, muitas coisas estariam totalmente fora do eixo agora, e talvez muitas das coisas que o atlanticismo estivesse buscando justamente para quebrar essa cadeia de suprimentos, gerar uma crise global e fazer o projeto do Great Reset avançar ainda mais veloz, com uma narrativa, que é o mundo só está assim porque a China resolveu invadir Taiwan. Então esses caras precisam de um invólucro, entendeu? Durante a pandemia, aprofundaram a crise usando a pandemia. Aí utilizam também a narrativa ambiental. Aí depois é a Rússia que quer engolir, fritar o ucraniano todos os dias de manhã no café da manhã. Aí depois é a China que quer destruir Taiwan. Então essa crise precisa de ensejos. Quanto mais acontecer esses eventos maiores que fazem as pessoas pensarem que a crise é por causa de algo fortuito e não por causa de um projeto, tanto mais as oligarquias financeiras transnacionais ganham. Então, isso é que é importante observar. E essa crise que nós vivemos é um projeto. Tenho discutido aqui o Great Reset e o que ele significa. Há um projeto. Não pensem em vocês que a gente está entrando num período de doenças, de tempestades, de guerras. Isso aí seria uma coisa meio apocalíptica. Então, essa produção do apocalipse é completamente artificial. Tem grupos que têm poder que estão produzindo esse cenário para fazer a crise parecer algo que aconteceu e não algo que foi produzido dentro de uma agenda de explorar a crise para aumentar a presença monopolista desses setores financeiros. Tanto é que os ricos ficaram muito mais ricos durante essa crise, classes médias e trabalhadoras muito mais empobrecidas. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam, que mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não haveria esse trabalho aqui todos os dias, sem o apoio financeiro de vocês. Pode apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O link está na descrição aqui embaixo, mas eu te digo, é www.apoia.se/verdade concreta, www.apoia.se/verdade concreta, ou pode ajudar pelo Pix. A chave Pix está na descrição aqui embaixo, é uma chave de e-mail, e eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, sempre com o valor que vocês quiserem, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.